E sejam bem-vindos à sétima aula desse treinamento, numa sequência de 10 aulas, onde a gente fala sobre a experiência do paciente internado e a nutrição hospitalar, mas mais importante do que isso, sobre o posicionamento e papel do nutricionista, que vai além dessa questão teórica. Para quem não me conhece, meu nome é Janice Campos, sou nutricionista clínica, intensivista, oncológica, com especialização em fitoterapia, que inclusive foi minha primeira especialização, nutrição esportiva e também coordenadora clínica do time de nutrição hospitalar. O que eu comentei anteriormente em uma das aulas sobre a gestão da insatisfação, né, que o paciente pode apresentar. Então, ali existe um gap que já aconteceu, do qual o nutricionista não conseguiu prever, porém existe uma oportunidade de transformar a queixa em cuidado. Então, existe alguns momentos, né, durante a internação do paciente que costuma gerar desconforto para muitos profissionais da área da saúde e até um temor de entrar no quarto, né, no leito do paciente, porque ele fez uma reclamação. Então, normalmente essa postura do profissional, ele já entra numa postura defensiva, ou já entra derrotado, ou já entra com medo. E eu normalmente entro já com aquela postura de vir aqui para resolver, já está tudo certo. E isso eu fazia com a minha equipe também. Então, quando o paciente reclama, é quando ele ainda está te dando a oportunidade de resolver o problema. É isso que eu gostaria que você encarasse. Então, o paciente reclamou da comida, que a comida está ruim. Ah, ele não entendeu por que não está vindo pão na dieta dele. Mas como assim não está vindo pão? Né? Porque tem algumas dietas que não vai. Quando ele demonstra frustração com o cuidado em si, ele não está falando de você, da sua pessoa física. Ele não está simplesmente te criticando. Ele está realmente insatisfeito com alguma coisa que não está de acordo com a expectativa dele. E ali é uma oportunidade de você alinhar a expectativa e transformar isso em cuidado. Nesse momento, infelizmente, muitos profissionais entendem isso como um ataque pessoal, né? Teve uma vez um pai foi super agressivo com uma nutri minha, e eu falei para ela, isso não é sobre você, ele tá assustado, o filho tá internado, o filho não tá conseguindo comer, e naquele momento não era um momento de explicação, era um momento de resolver o problema dele, tá? Isso é um pedido de ajuda. Quando você encarar isso dessa forma, é um pedido de ajuda e eu vou transformar isso numa grande oportunidade de virar o jogo, você muda sua postura. Então, primeira coisa, desassocia. Isso não é sobre você, isso é sobre ele. Segundo, a sua postura vai ditar o tom daquela conversa. Não é para você entrar afrontoso, agressivo passivo, não é para você entrar derrotado, não é para você entrar com aquela postura de céus, ó vida, ele vai brigar comigo. É uma postura profissional de tivemos um problema e eu vim aqui entender como que eu vou resolver esse problema. Então, imagina a seguinte situação: o paciente está internado há 4 dias, fez uma cirurgia e recebe uma dieta pastosa. Quando chega a bandeja e tem uma sopa, ele vai falar: essa comida é horrível, porque eu odeio sopa. Eu não gosto de purê, eu não gosto de textura nada cremosa, eu gosto de croque-croque, eu gosto de textura. Tá? O nutricionista entra no quarto e aí o paciente vai falar: olha, eu odeio essa comida, não consigo comer isso aqui, essa gororoba. Ele vai falar, ele vai xingar porque tá doendo, porque ele tá incomodado, porque ele tá com fome, ele quer ir embora pra casa dele, ele tá louco para comer alguma coisa de acordo com o padrão dele, tá? Agora a gente vai observar, então, duas possíveis respostas desse nutricionista. Vamos analisar comigo. A primeira é o nutricionista técnico. Ele vai falar simplesmente: essa é a dieta prescrita para o seu tratamento, porque o médico prescreveu pastosa. Não é isso que ele quer ouvir. Ele sabe que tá pastoso. Ele não quer, ele quer que você resolva o problema dele. Ele vai ficar mega frustrado. Agora, um nutricionista que entra resolutivo, ele vai falar assim: nossa, eu entendo que essa textura não é fácil, tudo cremoso, e o senhor não gosta, né? O senhor gosta de textura. Me conta exatamente o que está te incomodando aqui. Ah, a textura da sopa, o senhor não gosta de sopa, não gosta de purê. Naquele momento ele fala: bom, pelo menos ela está me perguntando. Será que ela vai conseguir resolver o meu problema? Essa tensão pode diminuir. Não a emoção, não a intenção dele, mas a tensão diminui.
Eu vou ver o que eu posso fazer. Será mesmo que esse paciente precisa comer um purê ou poderia ser uma batatinha picadinha, que ele dava uma amassadinha ali com garfo? Será que precisa mesmo ser uma sopa? Será que não poderia ser um outro preparo? Então, é a gente entender o que dá para fazer. E tem coisa que realmente não vai dar, e ali você precisa ser muito profissional de encarar aquela crítica e falar para ele: se eu fizer, não vai ser bom para o seu tratamento. Eu preciso que o senhor consiga se alimentar para voltar para casa. Porque sabe o que pode acontecer se o senhor comer feijão, por exemplo? Vai encher de gases, o senhor vai ter uma dor no estômago, vai ser super desconfortável, que talvez nem o remédio consiga melhorar, talvez o senhor não consiga nem dormir de novo. Então, opa, a gente começa a trazer para ele quais são os problemas de atender o pedido dele. E ele vai ficar feliz? Não, ele não vai ficar feliz. Eu não estou falando que ele vai aceitar e vai falar, muito obrigada, Nutri, por ter me explicado. Mas ele vai entender que, infelizmente, a situação dele é essa. E que você estava ali realmente para tentar resolver. E que minimamente você conseguiu resolver, tá? Tem coisas assim que são muito fáceis pra gente resolver. Essa questão da batata, por exemplo. Quantos pacientes eu tirei o purê e coloquei legumes picadinho? É claro que ele pode comer. Quem falou que ele não pode comer, né? Reclamações faz parte da experiência do paciente, porque ele não está ali a passeio. Isso que você precisa ter em mente, Nutri. Ele não está ali a passeio, ele está ali contra a vontade dele. Mesmo numa cirurgia eletiva, não é o que ele queria passar, ele está com dor, ele está incomodado, ele queria estar na casa dele. E essa situação não é uma exceção, na verdade, é o normal do nosso dia a dia. São inevitáveis em qualquer ambiente de cuidado de saúde. Ali não é um parque, ali não é um shopping. Né? O hospital é um ambiente onde as pessoas se sentem vulneráveis. Ela está à mercê do cuidado de outras pessoas. Elas estão doentes, inseguras, com dor, com desconforto, longe da rotina habitual, do qual ela se sente segura, do qual pelo menos ela consegue fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Porque você tem que lembrar, Nutri, que nem no horário da refeição ele come do jeito que ele está acostumado, ele vai comer no horário do hospital, com o tempero de outra pessoa, com a comida de outra pessoa, que ele não escolheu, ele queria comer uma outra coisa. Isso aumenta muito a sensibilidade emocional. Então, não leve para o lado pessoal quando um paciente for desacerbado. Uma vez eu gravei um vídeo, há uns 4 ou 5 anos atrás. Um acompanhante estava muito assustado e ele foi extremamente grosseiro comigo, né? E a equipe se sensibilizou. É claro que eu fiquei chateada, aquilo me doeu. Horas depois eu pensei, mas qual era a minha expectativa? Que eles fossem amáveis comigo? A gente não tá ali para fazer amizade. Ali eu tô para oferecer o meu cuidado, o meu conhecimento, é uma responsabilidade que eu tenho com a vida de uma pessoa que eu não conheço. E eu não tô falando que, ó, que legal que as pessoas vão te tratar mal. Eu estou te falando que você tem que desassociar. Você tem que tirar aquele ataque, porque aquela ofensa não é sobre você. Então, sim, muitas vezes pode acontecer e isso não deve me doer, eu não vou pegar para mim. E como que eu posso ofertar a melhor experiência? Como que eu posso minimizar o desconforto desse paciente? Minimamente, como que eu posso fazer isso? Tá? Então, a reclamação, elas são compreendidas como expressões de expectativa não atendida. Ele tinha uma expectativa que a gente não conseguiu corresponder. A pergunta que eu te faço é: era possível prever na admissão, no momento da admissão, ou aconteceu por uma falta de uma pergunta ou porque realmente fugiu muito do contexto? Quando um paciente reclama, ele está sinalizando que algo na expectativa dele não foi correspondido. E ele está extremamente frustrado, ele precisa reclamar para alguém. Tá? Existe um aspecto muito importante aqui que eu vou repetir para você. Reclamar exige energia dele também. Muitas vezes ele fala, ai, que comida horrorosa, mas deixa para lá, vai. Eu vou comer porque eu tô cansado. Então, quando ele reclama, ainda existe uma oportunidade de reverter a situação. Existe a oportunidade de você fazer com que você oferte para ele uma experiência diferente. O verdadeiro problema acontece quando a pessoa não reclama. Aí ela vai embora, foi horrível, ela vai falar mal da instituição, mal da nutrição, não vai recomendar o hospital para ninguém, e você deixou
de fazer a diferença para esse paciente. Então, quando ele reclama, ele ainda está esperando um cuidado. Quando ele se cala, é porque ele já desistiu de ser ouvido. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que desiste, ai, deixa para lá, vai. Ou porque ela tem medo de retaliação, porque ela acha que ninguém vai conseguir resolver o problema dela. Só que se ela reclama e você consegue ser resolutivo, você surpreende ela. Ela vai falar, uau, eu não esperava por isso. E eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Eu tinha um parente internado e na hora de fazer o transporte de um setor para outro no hospital, não foi muito bem feito. E eu fiquei muito furiosa. Quando eu fui reclamar para a enfermeira-chefe, ela falou, deixa comigo. Entrou no quarto, foi falar com esse meu parente e virou para mim e falou assim, você pode ficar tranquila que isso não vai acontecer de novo. Mas a postura dela me ganhou. Porque ela olhou para mim e falou, imagina, nunca mais isso vai acontecer aqui. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Ela me ganhou. Ela me ganhou. E eu vou te falar que de todos os eventos maravilhosos, é o dela que eu lembro. É do cuidado humanizado dela que eu lembro. Além de outros enfermeiros, claro. Mas por que muitos profissionais se defendem? Por que eles entram nessa postura agressivo-passivo, ou de vítima, ou de é comigo, e pega para si aquela ofensa, né? Porque existe aquela sensação de ataque pessoal. Lembre-se, não é sobre você. Medo de julgamento. Nossa, ela falou que eu sou uma péssima nutricionista. Não, você não é uma péssima nutricionista. Você só não conseguiu prever o que aconteceu, mas você vai aprender com esse erro. E provavelmente quando existe críticas que já fizeram, inclusive comigo, a nutricionista fez isso, não era sobre mim, era sobre a conduta, que eu não podia sair da conduta e o paciente não entendeu, mas eu já tinha alinhado com ele, com a família, com a equipe, com o médico. Então, quando a reclamação formal chegou, é óbvio que me gerou um baita desconforto, temor, como se aquilo fosse um atestado de incompetência da minha carreira. Né? E o que eu ouvi foi, tá tudo bem, Janice, você seguiu a conduta, realmente a gente não podia abrir exceção. É uma sobrecarga de trabalho o tempo todo, ouvir reclamação, então tem uma hora que você fica cansado. Mas por que você está ouvindo reclamação o tempo todo, Nutri? Porque você está no papel do reativo. Você precisa dar um passo à frente, prever, faça perguntas. As perguntas corretas vão te trazer as respostas corretas do qual você vai se basear para trabalhar com esse paciente. E, claro, existe uma pressão da instituição, aonde a gente tem que minimizar o desconforto e reclamação dos pacientes, só que você também não pode fugir do tratamento proposto, da conduta nutricional adequada para esse indivíduo. Então, uma linha tênue entre fazer o que ele quer e fazer o que precisa ser feito. Tá? Mas responder de forma defensiva vai piorar a experiência do seu paciente, você pode ter certeza. Ah, mas é porque foi a dieta prescrita. Ah, mas é porque eu não posso fazer nada. Isso não é uma postura resolutiva. Isso é uma postura defensiva. E aí você não vai resolver nada. Você vai piorar a situação. Vou te dar um exemplo. O paciente fala assim para você, nossa, a comida tá péssima, parece uma lavagem. Já escutei isso. Resposta defensiva. Essa é a dieta indicada para o seu tratamento. Foi a dieta que o médico prescreveu, que é o mais escuto de nutricionista, né? Jovem, inexperiente falando. Perceba o que acontece aqui. A resposta, tecnicamente, não está errada. Mas, emocionalmente, ela encerra qualquer possibilidade de vínculo. Não tenha medo de criar vínculo. Agora, uma resposta adequada, quando o paciente fala assim, nossa, a comida está muito ruim, credo, que comida nojenta. Eu entendo. O que exatamente te incomodou mais? Foi o sabor ou foi a textura? Tá vendo que eu estou sendo prático, objetivo? Porque pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois. Você já sabe como você vai resolver. Como que você vai resolver um problema do paciente se você não está entendendo exatamente qual que é o problema dele? Porque ele fala que, nossa, ele vai falar de forma generalizada e exacerbada. Ele vai falar, nossa, tudo tá ruim, às vezes é só feijão. Tudo tá horroroso, às vezes é só um elemento que tá no prato. E aí o paciente vai explicar para você. Então eu costumo ser muito específica. Mas o que exatamente tá ruim? Foi o sabor? Tá faltando sabor? Tá faltando sal? Aí às vezes ele para e fala, não. Ah, é a textura que tá ruim, tá muito... Às vezes é a temperatura. Às vezes é só a temperatura que foi errada, que foi inadequada, que você vai resolver.
E você fala assim para ele, em 10 minutos eu vou resolver. Dê um prazo para ele. E aí, quando você resolver, você volta no quarto, porque ele precisa te ver. Ele vai lembrar, ó, ela resolveu. Se você não voltar no quarto, Nutri, alguém resolveu. Se você volta no quarto, ela resolveu, ela tá aqui comigo, eu posso falar com ela. Outra coisa muito importante, quando o paciente estiver falando, não interrompa. Ele vai ficar extremamente nervoso, ele vai se exaltar. Ele precisa expressar a frustração dele e você concorda. Agora, interromper, corrigir, só vai aumentar o conflito. Ele tá nervoso, ele racionalmente ele não vai conseguir entender. Deixa ele falar. Reconheça a percepção do paciente. Isso não significa que você vai concordar 100% com ele, mas você vai validar o que ele está sentindo. Uma vez o paciente falou assim para mim, ai, que comida horrorosa, que não sei o que lá, mas reclamou da enfermagem, reclamou da televisão, reclamou do ar-condicionado. Aí eu voltei e falei, mas em relação à alimentação, o que eu preciso mudar aqui? E se eu fizer assim? E se eu mudar esse elemento? E se eu te trouxer um sanduíche? Era um sanduíche de, né? Eu tinha carne desfiada no dia. Olha só a criatividade da técnica dietética. Falei, e se eu trouxer para você um pão com carne louca? O olho do paciente brilhou. Era arroz, feijão e carne que ele estava comendo, mas ele não gostou, não estava legal, o cheiro, enfim, estava super incomodado, o paciente estava incomodado com tudo, né? Não era só com a nutrição. E eu falei, e se eu trouxer um pão com carne louca, você vai gostar? Pronto. Então, às vezes, esse jogo de cintura. Você precisa estar muito frio, valide ele e seja o racional, tá? Deixa ele na emoção e você não entra na emoção, tá? E explicar de uma forma muito clara quando pertinente, no melhor momento, não no meio do desabafo dele. Depois que você ouve, que você reconhece, nossa, é mesmo. Ah, entendi, nossa, entendi. Comida agora não, né? Que era o caso dessa paciente. Não, realmente, arroz, feijão. O médico prescreveu uma dieta geral, o paciente estava super nauseado, né? A nutrição não errou, ela mandou, ela enviou a refeição conforme a prescrição médica. Mas a paciente em si não estava com apetite para comida, mas para o sanduíche, sim, porque sanduíche costuma ser mais bem aceito. Então você pode explicar, não, essa dieta foi prescrita, mas eu já vou resolver. Vou fazer tal coisa. Essa consistência foi indicada porque o seu sistema digestivo ainda está se recuperando da cirurgia, mas eu vou fazer tal coisa. Pronto, resolveu o problema dele. Compreendeu? Muitos hospitais, pequenas mudanças de postura, não estou falando de conduta, estou falando de postura, transforma completamente a experiência do paciente. Eu não estou falando para você furar a sua conduta, para você fugir da sua conduta. É a postura que você tem. Um simples eu entendo, eu volto em 10 minutos, pode reduzir uma tensão que parecia inevitável. Às vezes até uma abertura de ouvidoria, às vezes até uma alta pedida, né? Eu já vi paciente com alta pedida, vou embora desse lugar porque eu não consigo comer. Empatia não significa que você vai concordar com tudo. Empatia significa que você entende o que está acontecendo com ele e você vai propor a melhor solução para ele. Quando você devolve a responsabilidade, e se eu fizer isso? Ele se sente de novo no controle. Então quer dizer que eu posso escolher? Sim, você pode escolher entre esse ou esse. Se eu não abrir o leque para ele escolher o que ele quer, eu posso ofertar isso ou isso. Então significa que ele realmente foi ouvido. Ali sim você foi um nutricionista marcante, memorável. Nem toda reclamação vai ser resolvida de forma imediata, né? Mas toda reclamação ela deve ser acolhida com muito respeito e empatia. Isso vai mudar profundamente a percepção de cuidado desse paciente, inclusive a postura dele, inclusive a forma como ele vai falar com você a próxima vez, né? Você cria um vínculo, então ele não é difícil quando você cria um vínculo com o paciente, é muito difícil ele fugir daquele vínculo, tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar algo extremamente prático. Você vai entender a experiência do paciente, a comunicação, manejo de reclamações. Surge uma pergunta importante: como que eu transformo tudo isso em um comportamento consistente através da geração de vínculo com o meu paciente? Existe uma estrutura muito simples que ajuda muito nessa prática. E é exatamente isso que a gente vai explorar nos próximos vídeos. Até lá!